A tensão é grande entre Taiwan e China. O governo de Pequim simulou o cerco marítimo de Taiwan durante o terceiro dia de manobras militares ao redor da ilha. De acordo com o canal estatal chinês, dezenas de aviões equipados com munição real simularam um bloqueio aéreo de Taiwan e ataques contra alvos importantes. E ainda segundo o Ministério de Defesa de Taiwan, hoje 39 aviões chineses entraram na zona de defesa aérea. O Japão disse que ontem aeronaves da China também se aproximaram de territórios do país. Os exercícios militares são uma resposta à visita da presidente de Taiwan aos Estados Unidos. E para entender melhor a situação na Ásia, quem chega aqui no Conexão é o Marcos de Freitas, professor visitante de Relações Internacionais da Universidade da China. Professor, seja muito bem-vindo ao Conexão mais uma vez. Eu fico imaginando a situação dos moradores de Taiwan, vendo a ilha cercada e tendo sobrevoo de 200 voos, de aeronaves chinesas em cima da cabeça. Mas o senhor acredita que a China realmente atacaria Taiwan? Olha, eu acredito que não, por dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, como a gente já viu na reação da comunidade internacional quanto àquilo que aconteceu na questão da Ucrânia, embora uma questão seja completamente diferente da outra, A questão da Ucrânia é eventualmente uma invasão, é considerada uma invasão a um território de um país soberano, enquanto que nessa questão de Taiwan é aí uma perspectiva diferente com relação à forma como Taiwan é considerado, uma vez que os chineses consideram ali Taiwan como uma província rebelde da China e, historicamente, Taiwan também pretendia ser o governo principal da República da China. Então, aí existe uma questão histórica que é bem diferente da questão da Ucrânia. Só que o que nós vimos na guerra da Ucrânia foi aí um arsenal de sanções e que poderiam prejudicar o processo do crescimento da China. Então, em primeiro lugar, eu não teria interesse da China em fazer andar ou caminhar um processo de sanções que lhe fosse prejudicial. Em segundo lugar, Taiwan tem uma ação econômica importante, mas não essencial para o processo de desenvolvimento chinês. E considerando que o governo de Pequim tem o objetivo de chegar a uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares em 2049, isso pode afetar profundamente o processo do crescimento econômico chinês. Então, não me parece que, apesar de se fale muito a respeito dessa possibilidade, não me dá a impressão de que o governo de Beijing tenha o interesse de alterar este rumo, uma vez que a orientação teria implicações econômicas grandes e poderia ter uma situação muito mais complicada para tanto Taiwan como para a China. A ilha de Taiwan, que os portugueses chamavam de Formosa, ela tem importância estratégica para a China? Ou é mais uma questão de geopolítica, de domínio daquela região? Aliás, Taiwan já foi, inclusive, parte do Japão, acho que em 1895. O Japão, a China doou o Taiwan para o Japão. Qual é a importância dela? Heródoto, baseie-se e você como historiador há de lembrar que os chineses têm um período que eles chamam de 100 anos de humilhação, que começa nas guerras do ópio. Nas duas guerras do ópio, e uma das coisas que os ingleses fecharam justamente foi ali o acesso ao mar. Então, o problema é que a China tem ali uma costa e nessa costa eles colocaram toda a sua produção econômica, a sua grande plataforma de exportação e é importante que eles controlem a situação ali para justamente evitar que Taiwan seja utilizada, o Japão, as Filipinas, no sentido de impedir que saiam os produtos chineses dali ou mesmo que eles possam ter uma ação militar. Então, é mais ou menos
se nós compararmos, Geraldo, levar em consideração, primeiro, o histórico da forma como os ingleses fizeram o processo ali de vencer a guerra do ópio, as duas guerras do ópio, através do mar. Em segundo lugar, o exemplo histórico que a gente pode levar em consideração é a própria situação de Cuba, não é? Porque se houvesse, por exemplo, o domínio naquela questão da Baía dos Porcos, não da Baía dos Porcos, mas a questão nuclear de Cuba, se houvesse ali a presença russa, isso prejudicaria bastante a própria hegemonia regional dos Estados Unidos. Então, Taiwan tem uma importância estratégica pelo histórico e também pela posição que ocupa dentro do território e dentro daquela região, para justamente evitar que a China pudesse passar aí a ter uma situação complexa num cenário de guerra. E também tem a sua relevância pela produção mundial de chips, né? 60% dos chips no mundo são produzidos lá e 92% daqueles chips altamente tecnológicos, não é, professor? Existe isso, né? Fala-se muito da questão dos chips, mas nesse sentido, viu? Até os americanos têm sido um pouco complicados nesse sentido, porque eles têm falado muito de retirar de Taiwan a produção dos chips, passando para os Estados Unidos, ou para o México, ou para outros países que eles consideram mais confiáveis, ou mais próximos, ou que não estejam isso. A possibilidade, a própria narrativa de você afastar ou de você passar a produzir esses chips em outros lugares, vai retirando de Taiwan a sua essencialidade, a sua importância e a sua necessidade de proteção. Mas o que nós temos ali, viu, é uma questão muito de Guerra Fria, muito de mentalidade de Guerra Fria e uma perspectiva dos Estados Unidos de manterem a sua presença na Ásia, o que é um pouco controverso, embora os americanos digam que são uma potência pacífica, né, no sentido de que também atuam no Oceano Pacífico, mas a preocupação é de que esta influência norte-americana na Ásia possa gerar aí outros pactos militares. Inclusive, houve uma reclamação recente por parte dos chineses da visita do secretário-geral da Organização do Tratado Atlântico Norte na Coreia do Sul, né? A organização era a OTAN para o Atlântico Norte e ali estava ele buscando parcerias e alianças com outros países asiáticos, justamente no sentido de conter a China. Então, esta proteção oferecida pelos chips corre o risco de se tornar menos relevante à medida que os Estados Unidos pretendam alterar aí o seu ponto de produção para outros lugares do mundo. Pode. Professor Marco Vinícius, como é que a gente vai fundir uma república ditatorial com uma república democrática? Taiwan é democracia, a China não é. Então, Heródoto, é aquela famosa questão daquilo que você define como democracia, né? Se você perguntar para os chineses, eles vão dizer para você, e em todos os documentos eles afirmam que são uma democracia. A grande questão é que a forma como nós entendemos a democracia, e obviamente que você tem que lembrar uma coisa importante. Embora hoje haja muitas críticas com relação àquilo que tem acontecido em Hong Kong, o que você viu é que desde o retorno de Hong Kong e até mesmo com o retorno de Macau, que foi a primeira e a última colônia europeia na Ásia, você vê que, diferentemente de outros lugares do mundo, a China conseguiu ali sobreviver com a política de um país, dois sistemas. Então, a narrativa seria muito parecida nesse sentido de construir ali, de absorver-se, de reabsorver-se a Taiwan, mantendo ali as suas regras e, com isso, dando a autonomia necessária. Obviamente que isso aí tem uma questão de tempo, né? Como a gente viu em Hong Kong, eram 50 anos, e o que a gente pode observar é que, eventualmente, eles poderiam fazer a mesma coisa. Então, essa é a narrativa chinesa nessa história toda. Pois é, professor, falando ao vivo, direto da Geórgia, obrigada pela análise, para a gente entender melhor esse contexto todo. Uma boa tarde, viu? Obrigada mais uma vez pela participação. Não, eu que agradeço, é um prazer sempre conversar com vocês. Obrigada.